Shalom, shalom, amada família Bessorá. Vamos agora para o vídeo 4 e vamos falar um pouquinho a respeito do fruto da vide. E vamos falar um pouquinho a respeito dessas 4 taças, o que elas simbolizam dentro da palavra do Senhor. Quando nós abrimos a palavra, lá em Mateus, no capítulo 26, e vamos para o versículo 26, nós vamos encontrar duas situações. Enquanto comiam, Yeshua pegou a matzá, disse a Abraham, partiu-a e deu aos seus talmidim, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E ele também pegou um cálice de vinho, disse a Abraham, e deu a eles, dizendo: bebam dele todos vocês, porque este é o meu sangue, que confirma a nova aliança. O meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Louvado seja Yahvé, porque nós podemos hoje dizer que temos os nossos pecados perdoados, porque Yeshua celebrou ali uma nova aliança. Então vamos recordar nessa celebração linda de Pêssar, que traz a memória, que traz a recordação, mas que também nos traz a reflexão. Durante o Seder de Pêssar, e como eu disse, nós estamos contando de uma forma muito simples, para nós falarmos um pouquinho a respeito dos elementos que são colocados. Mas ele tem toda uma ordem, tem toda uma forma de ser feito, é muito bonito, tem as bênçãos que vão sendo proferidas a cada momento. É muito especial ver uma família hoje dos irmãos judeus que se sentam, celebram Pêssar, muito lindo, e traz essa memória, a identidade de Israel, o seu propósito do passado, o seu propósito hoje, o seu propósito de futuro, e como nós amamos, porque de acordo com a palavra nós nos tornamos um só povo. E nós amamos a Yahvé, o Deus de Israel. E quando nós olhamos para as taças e nós pensamos nessa celebração, nós vamos lá para o livro de Êxodo, lá no capítulo 6. Porque o Cordeiro de Deus nos anunciou que ela simbolizaria uma nova aliança, na qual nós poderíamos ser inseridos nela. E nós encontramos no capítulo 6, versículo 6. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou Yahvé, libertarei vocês dos trabalhos forçados que lhes foram impostos pelo seu opressor. Os resgatarei da opressão em que vocês vivem e os redimirei com meu braço estendido e grandes juízos. E ali então eu os receberei como meu povo e os guiarei para a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Cada taça delas vem representando, e elas têm um momento certo, de serem ingeridas durante toda o Seder. Elas vêm representando a promessa do Senhor e esta aliança, quando ele toma ali o povo de Israel, que foi como uma família para o Egito, lá na época de José. Nos fala a palavra que desceu depois de Jacó, José lá muito abençoado, Yosef muito abençoado. E Jacó depois desceu juntamente com os outros irmãos de Yosef, e ali eles permaneceram na terra de Egito. Eles foram como uma família, 70 pessoas. E essas pessoas, com o passar dos anos lá no Egito, elas se tornaram uma nação. E a nação que carregava em si a promessa de Abraão, de serem abençoadores das nações da terra. E nós precisamos entender e receber isso com grande alegria sobre nós. De nós podermos ter, no dia de hoje, podemos nos alegrar e celebrarmos a Yahvé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, o Deus Criador,
nos quais nós fomos inseridos, nós fomos adotados, nós fomos enxertados pelo meio da vida de Yeshua HaMashiach, nosso Messias de Cristo, o nosso Rabi, que viveu a vida como ser humano, conheceu nossas dores, conheceu as nossas dificuldades, conheceu aquilo que cada um de nós passa enquanto está aqui. E a palavra diz que ele não pecou, ele não pecou. Ele conseguiu viver uma vida aqui na terra, onde muitos de nós às vezes dizem, olha, eu fiz isso por causa daquilo, e justifica as ações, racionaliza, né, aquilo que está vivendo, reconhece o seu ato, mas dá um pretexto, né, para a sua intenção. E quando ele celebra ali na ceia, quando ele celebra ali Pêssar, e ao apresentar a alegria do fruto da vide, a nós pensarmos que as uvinhas, e que também falam, né, da videira como uma representação de Israel, para nós o Senhor Yeshua fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e nós só iremos frutificar se nós estivermos nele, nos traz alegria. O fruto da vide nos traz alegria, nos traz júbilo. Nós ficamos jubilosos diante do Senhor. E é dessa forma jubilosa que nós precisamos entrar com o nosso coração de adorador. Quando nós olhamos e pensamos que a nossa vida, antes de conhecer o nosso Salvador, ela era tão cheia de opressão, de tristezas e de pesares, num contexto espiritual. Porque nós podemos passar fisicamente, muitas vezes, uma situação difícil. Mas se nós nos encontramos no reino de Deus, mesmo uma situação difícil, ela tem a paz de Deus sobre ela, a shalom de Deus sobre ela. E nós olhamos como um desafio, como algo a ser vencido, como algo a ser superado. Nós não paramos, nós atravessamos. Nós seguimos em frente, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e que nós somos dependentes dEle. Nosso coração se alegra, porque reconhecemos o seu amor. Um amor que nos resgata, que nos redime, que nos liberta e que nos guia a cada dia e nos torna jubilosos, que nos deu a promessa do Messias, esse cálice lindo que vem à mesa de Pêssar também, é conhecido como cálice de Elias, do arauto, do rei, aquele que viria para anunciar que o Messias chegaria, que o Messias estaria ali. Eu acho muito bonito quando o Senhor Yeshua diz a respeito de João Batista. Vocês, né, creem? Ele é Elias. Ele veio, né, para preparar o caminho do Senhor. E João Batista o fez. E nós podemos celebrar então junto ao Senhor que nós somos redimidos, resgatados, libertos, que somos guiados pelo Senhor, que recebemos o nosso Messias e que hoje nós preparamos o caminho para que as pessoas também conheçam a vida junto com Yahvé, dentro da palavra do Senhor, que é ter um coração transformado, é vivermos outra realidade. Quando nós abrimos a palavra do Senhor lá em Colossenses e nos entendemos como resgatados, capítulo 3 nos diz assim: vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde o Messias está assentado à destra de Deus. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque vocês morreram para a vida terrena.
E ela está escondida agora no Messias. E quando o Messias, que é a nossa vida, aparecer novamente, vocês aparecerão com ele em glória. Por isso, façam morrer as partes terrenas da sua natureza: imoralidade, impureza, lascívia, desejos maus, ganância, que é uma forma de idolatria. E por causa dessas coisas, a ira de Deus vem sobre os que lhe desobedecem. E é verdade que vocês praticaram essas coisas antigamente. O Senhor está dizendo assim: nós, antes de conhecermos o Messias, nós praticamos. E por isso nós precisamos entregar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, trabalharmos a nossa natureza física para nascermos de novo em Cristo, para sermos novos. Pedimos perdão de tudo aquilo que nós erramos, magoamos pessoas, ferimos pessoas, agimos mal com as pessoas. Pêssaro é o momento de nos colocarmos diante do nosso Criador. E pela cruz de Cristo, pedimos perdão e nascermos novamente com uma nova natureza em Cristo. Pai, obrigada pela oportunidade. O Senhor nos redimiu, nos libertou, nos resgatou. O Senhor nos guia pelo caminho verdadeiro, onde Yeshua HaMashiach é o único caminho e nos leva ao trono da sua graça. E nós pedimos perdão, Pai, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, simbolizado pelo cálice, onde o seu sangue simbolizava a nova aliança, na qual hoje nós podemos celebrar Pêssar como a nossa libertação dos nossos pecados e sermos recebidos diante do trono da Tua graça, apresentarmos diante o Senhor, sermos feitos filhos, recebermos a Sua paternidade sobre a nossa vida, sermos transformados e mudados na nossa natureza. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, e nós celebramos com júbilo, com alegria diante do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.